Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu vou comentar aqui uma dúvida que eu acho que pode ser que já passou pela cabeça de alguns de vocês e que eu acho que é importante falar. Você já pensou na hipótese de que quem passa o dia inteiro ajudando as outras pessoas a lidar com a sua ansiedade pode dormir com o seu peito apertado? Tô perguntando isso porque existe muito uma fantasia de que psicólogo é alguém emocionalmente resolvido, sempre centrado, sempre muito tranquilo, mas eu tô aqui hoje para te contar a verdade que nem todo mundo fala sobre isso. Fica comigo aqui no conteúdo de hoje, aproveita aqui a intro para já se inscrever, porque os conteúdos aqui do canal estão cada vez mais valendo a pena. Quando a gente fala de ansiedade, a gente costuma imaginar alguém perdido, desorganizado emocionalmente, sem nenhuma ferramenta pessoal para lidar com as suas questões. Contudo, quando o assunto é o psicólogo, a pessoa formada em psicologia, surge aqui um certo estranhamento. Mas como assim? Você estuda isso, você atende aquilo, você escuta sobre isso todos os dias. Só que a ansiedade, cara pessoa, não é uma ignorância emocional. A ansiedade, antes de tudo, é uma resposta humana diante de um excesso de exigências, de responsabilidade, de expectativa, de tentativa de antecipação do futuro. E psicólogos vivem exatamente nesse cruzamento. Lidam diariamente com o sofrimento humano, com histórias muito difíceis, com angústias profundas, enquanto nós também tentamos e precisamos dar conta da nossa própria vida, das nossas cobranças, das nossas próprias inseguranças. Falar sobre isso é importante, pelo menos no meu ponto de vista, porque desmonta aqui uma certa idealização perigosa em cima dos profissionais de saúde mental. Não só sobre os psicólogos, mas sobre a ideia de que entender sobre algo emocionalmente deveria nos blindar de senti-lo. Existe uma expectativa que é muito comum de aparecer no consultório, pelo menos, ou nas pessoas que me seguem nas redes sociais, de que o psicólogo seja alguém emocionalmente estável o tempo todo, como se estudar comportamento humano criasse uma espécie de escudo pessoal. Mas conhecimento não elimina a vivência. Saber o que é ansiedade não impede o corpo de reagir. Saber nomear emoções não faz o coração desacelerar automaticamente. E é aqui que mora uma confusão bastante comum. Confunde-se bastante maturidade emocional com ausência de sofrimento, quando, na verdade, maturidade emocional é justamente perceber o que está acontecendo mesmo quando dói muito. E o ponto mais delicado dessa história, quase ninguém fala. Muitos psicólogos sofrem com um tipo específico de ansiedade, que é a ansiedade da responsabilidade. Responsabilidade para com outra pessoa, para com a escuta, com o impacto de uma palavra mal colocada. É a ansiedade de pensar no tipo, será que eu consegui ajudar? Será que eu deixei algo importante passar? Será que eu estou à altura do que aquela pessoa precisa nesse momento? Somente isso, que para você pode parecer uma coisa pequena, já é o suficiente para dar uma sobrecarga emocional de escutar o sofrimento diariamente e a pressão muitas vezes não surge para o paciente de que ter que estar bem, ter de estar parecendo bem, porque afinal das contas quem cuida também sente que não pode fraquejar em momento algum. E é aqui que a ansiedade deixa de ser um transtorno e passa a ser um sinal de humanidade em um contexto de alta exigência emocional. Há um lugar especialmente cruel onde a ansiedade se instala, a autoexigência. O psicólogo costuma saber exatamente onde dói, sabe nomear padrões, reconhecer mecanismos e, paradoxalmente, isso pode virar uma cobrança pessoal. Eu já deveria ter lidado melhor com isso. Como é que eu ainda me sinto assim? E esse diálogo interno não surge para muitas pessoas, é bastante silencioso e, de certa forma, até pesado, porque não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. E talvez essa seja a parte que mais aproxima psicólogos e pacientes, mesmo que poucos falem ou mesmo que poucos percebam.
Psicólogos também sentem ansiedade, mas muitas vezes sentem com um pouco mais de consciência, com menos confusão do que pessoas leigas. A gente percebe esse aperto no peito, a aceleração do pensamento, o cansaço mental. A gente consegue reconhecer isso como um sinal e não como falha. Pelo menos é isso que a gente estuda. Isso não torna o sentimento menor ou mais fácil de lidar, só torna algo nomeável. E é aqui que tem um ponto importante que eu gostaria de salientar. Sentir ansiedade não invalida o trabalho do psicólogo, não diminui a sua escuta, não anula a capacidade do profissional. Pelo contrário, em muitos casos, aprofunda a sensibilidade e o cuidado e o respeito pelo sofrimento humano. E então, talvez o ponto principal dessa nossa conversa de hoje não seja se psicólogos sofrem ou não com ansiedade. Acho que a gente já conseguiu aqui esclarecer um bocadinho esse ponto. Talvez seja por que ainda insistimos na ideia de que alguém deveria estar imune àquilo que é humano. Ansiedade não é um defeito de caráter, nem um atestado de incompetência emocional. É muitas vezes um sinal de envolvimento, de responsabilidade, sensibilidade e, por que não, humanidade. Nós, psicólogos, não somos pessoas que não sentem. Nós somos pessoas que aprendemos a escutar, inclusive escutar a nós mesmos. E talvez reconhecer isso nos aproxime mais da realidade. Ninguém está acima da experiência humana. Alguns apenas aprendem a olhar de frente. E isso é o que pode fazer toda a diferença, mas de certa forma não nos afasta da humanidade, que é sentir, que é experienciar. Eu, você, todo mundo passa por isso. E se esse tema despertou a sua curiosidade e te ajudou a entender melhor como funciona a psicologia na prática, eu te peço aqui para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque semanalmente tem pelo menos 2 conteúdos novos, onde eu falo sobre psicologia, relacionamentos e outros temas que podem ser interessantes para você. E compartilha esse conteúdo com alguém que talvez tenha dúvidas sobre psicologia, sobre psicoterapia. Pode ser que assim outras pessoas venham aqui e compreendam que a psicoterapia é um espaço seguro, independente de ansiedades suas ou dos outros, independente de crenças culturais. Eu deixo aqui o meu beijo para vocês, te agradeço por ter ficado comigo até o final e eu te espero aqui no próximo conteúdo no As da Mente. Por que não, né? Tchau, pessoal!